Daniele Haloten, falando sobre direito. Olá! No Falando sobre Direito de hoje, eu vou falar sobre o direito à igualdade e à não discriminação. Esses direitos estão previstos tanto na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, quanto na Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, mais precisamente no capítulo 2º. Foram esses dispositivos legais que eu estudei para fazer o vídeo de hoje. O direito à igualdade, é claro que a gente está falando da igualdade material, que é tratar os desiguais de acordo com a sua desigualdade. Como eu expliquei, muitas das expressões que eu vou usar hoje, eu já expliquei naquele vídeo de introdução aos direitos da pessoa com deficiência, então eu não vou repetir. Então, se você não entendeu algum deles, volta lá naquele vídeo para eu não ser repetitiva e esse vídeo não ficar longo demais. Então, ele trata da igualdade material. Mas o que consiste basicamente essa igualdade? Que, naturalmente, eu, pessoa com deficiência, tenho os mesmos direitos que as pessoas que não têm deficiência. Eu tenho direito a estudar, a trabalhar, a me divertir. Eu tenho minha plena capacidade civil. Direito à igualdade é eu ir a um estabelecimento e o atendente não falar com a pessoa que está do meu lado como se eu não estivesse ali. Até porque, a partir da LBI, ela modificou o Código Civil e pessoa com deficiência não é considerada incapaz. A incapacidade, a partir da LBI, não tem nada a ver com deficiência. E esse assunto é tão importante que foi o objeto do 3º Encontro Internacional de Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi realizado, e eu participei, no dia 25 e 26 de novembro de 2020. Estavam lá, foi online, essa pandemia possibilitou que eu participasse do evento online, e falou-se muito dessa capacidade civil da pessoa com deficiência. Então, essa mudança de paradigma, ela é muito importante para nós. Por enquanto, ela tá na legislação. É claro que para alcançar a vida prática da gente, leva um tempo, porque ainda tem gente que nos considera pessoas incapazes. Mas a lei é clara, só é considerada incapaz pessoas menores de 16 anos. E a incapacidade não tem nada a ver com a pessoa com deficiência. E isso é muito importante para nós exercermos os nossos direitos, para exercermos a nossa vontade, o nosso poder de escolha. Isso é fundamental. E o que seria a igualdade? Seria eu ter direito a ler um livro como você, a estudar como você, acessar um site com claro, considerando que você não tem uma deficiência. Uma pessoa cadeirante poder circular pela cidade livremente. São vários fatores. Resumindo, ter os mesmos direitos que os demais. Só que para isso é claro que a lei impõe outros dispositivos. Para mim bastaria. A LBI diz que somos iguais perante a lei e que, aliás, a Constituição, né, no seu artigo 5º. Mas só esse artigo da LBI, que fala da igualdade e não discriminação, já bastaria para acabar concluir a LBI, entendeu? Porque esse artigo, na minha opinião, é o mais importante porque fala justamente dos direitos que nós temos iguais aos demais. E ele traz alguns dispositivos expressos, como, por exemplo, a capacidade civil, que implica o direito à reprodução, o direito a constituir família, a adoção. Inclusive, eles colocam a vedação, a esterilização compulsória. Então, a partir da LBI, não pode fazer esterilização numa pessoa com deficiência contra a vontade dela. Parece óbvio, mas se está na lei é porque tem algum motivo. Por que eu digo isso? Porque tem outro inciso do artigo 6º da LBI, que ele fala que nós temos direito à convivência familiar e comunitária. Então, a família não pode simplesmente jogar a pessoa com deficiência num canto ou numa instituição e esquecê-la. Esse inciso é importantíssimo porque ele fala que nós temos sim direito à convivência familiar e comunitária. Então, ninguém pode nos discriminar por causa da nossa deficiência. Porque eu sinto que a sociedade, consciente ou inconscientemente, ela quer que a pessoa com deficiência viva numa ilha em separado.
Só que agora não pode mais ser assim. Querendo ou não querendo, a pessoa com deficiência tem direito a estudar junto com todo mundo, a praticar um esporte, assistir um filme junto com todos. Isso é o direito à igualdade. Isso é muito importante porque eu, na década de 80 e 90, fui muito discriminada nas escolas. Eu fui convidada a me retirar, tinha uma rede de escolas na qual eu estudava, e quando eu comecei a perder minha visão, meu pai foi convidado a me retirar da escola e me colocar numa outra escola, também do mesmo grupo, só que lá do outro lado da cidade. Meu pai tinha que atravessar a BR todos os dias para me levar, infinitamente mais longe do que a escola em que eu estudava, porque eram lá que eles colocavam as pessoas com deficiência. Então imagine, para uma criança que está começando a perder a visão, que é um trauma, tá? Não vou dizer que não é. De repente dizer assim, olha Daniele, você está passando por tudo isso e além do mais, eu vou te tirar de perto dos seus coleguinhas e vou te levar para um novo ambiente. Não foi fácil para mim. Só que hoje, isso não seria mais possível. Porque a lei nos garante. Quer dizer, nos garante, né? Na prática, a gente sabe que é diferente. Que o que está na lei e o que está na prática é bem diferente. E agora vamos falar de um assunto mais espinhoso, que é a discriminação. A discriminação, penso eu, é a pior barreira que nós enfrentamos, as barreiras atitudinais. Porque calçadas quebradas podem ser consertadas, os sites inacessíveis também conserta. Agora, as atitudes é complicado. É complicado quando você vai entregar um currículo e a pessoa só vê a tua deficiência. Eu já tive provas, nem lê o teu currículo. Ela olha, parece que tem uma cortina de fumaça na frente, ela só enxerga a tua deficiência. Quando você tem qualidades que superam essa deficiência. A minha deficiência visual, eu sempre enfatizo, é só visual. E ela é uma parte muito pequena de mim e de todas as minhas qualidades e defeitos. Porque eu costumo brincar que eu sou cega, mas eu também erro. E eu tenho o direito de errar. A discriminação, muitas vezes, uma parte da lei, ela fala assim, que a discriminação, ela é qualquer forma de restrição, distinção ou exclusão que tenha o objetivo de restringir algum direito da pessoa com deficiência, ou prejudicar, ou impedir. Então, qualquer atitude que impeça algum direito meu é discriminação. Quando você manda um e-mail para um grupo de pessoas, principalmente numa empresa, um e-mail empresarial, como os da faculdade que ela envia, no trabalho, e você coloca figura no lugar de texto, você está discriminando a pessoa com deficiência visual. Ah, mas eu não me toquei. Não. Essa desculpa não pode mais ser usada. Porque nós vivemos num mundo onde todas as pessoas compreendem cadeirantes, surdos, cegos, pessoas com autismo, pessoas sem deficiência. Então, quando você constrói um site inacessível, quando você constrói um prédio que um cadeirante não pode andar, você está discriminando. E a discriminação, muitas vezes, eu nunca esqueço que uma jornalista uma vez me perguntou: mas você acha mesmo que é por causa de discriminação, preconceito, que você não voltou a trabalhar na TV e tal? Eu falei: olha, na época, enfim, é complicado. É complicado porque, assim, não é uma atitude que vai dizer, eu fui discriminada. É um conjunto de fatores e de atitude que você vai percebendo ao longo do tempo e na hora, às vezes, nem você percebe. Mas me diga se não é preconceito. Uma pessoa de um jornal dizer para você: eu jamais te chamei para fazer o trainee desse jornal com o objetivo de te contratar. O jornal X jamais contrataria uma pessoa com deficiência visual. Eu ouvi isso depois de ter passado 2 meses participando de um trainee de graça, morando em São Paulo, aos trancos e barrancos, porque meus pais não são ricos, eles que me sustentavam.
Aí você vai dizer o quê? Tá, mas denunciar. Denunciar como? Você tem que andar com uma câmera ligada 24 horas por dia? Se eu fosse relatar aqui as milhares de coisas que eu escuto preconceituosas, que eu fico de cara, porque você não acredita que tal frase vai sair da boca daquela pessoa. Mas infelizmente, muitas vezes você não tem como provar. Mas a lei traz alguns casos objetivos, que são mais fáceis de provar. Porque a lei diz que a obstrução de qualquer direito é discriminação, inclusive a recusa de adaptações razoáveis e tecnologia assistiva. Então, quando você se recusar a fazer uma adaptação razoável, você já está incorrendo em discriminação. Então, quando você faz um site inacessível para pessoas com deficiência visual, quando uma televisão faz um programa e não coloca libras, não coloca audiodescrição, está incorrendo em discriminação. E por que fala adaptação razoável? Porque assim, por exemplo, eu não coloco audiodescrição aqui no meu vídeo porque o meu vídeo é totalmente, ele é falado, né? Poderia até ser feito um podcast do meu vídeo, eu não faço porque eu ainda não aprendi. E porque não é tão acessível também a forma que eu conheço para fazer podcast. E eu não coloco libras, vocês sabem, o meu programa eu faço com recursos próprios, eu não tenho patrocínio ainda, então vocês sabem, eu gravo de forma caseira, vocês sabem, mas o que me consola é que tem a legenda no YouTube. Eu sei que não atinge 100% dos surdos, mas atende uma parcela, então por isso que fala em adaptações razoáveis. Agora, você não acha que seria razoável por uma empresa de TV aberta que ganha milhões em patrocínio, muitas vezes benefício fiscal, as empresas de TV a cabo, onde a gente paga mensalidade, os serviços de streaming, você não acha que é razoável eles terem audiodescrição e libras? Até porque muitas vezes quem faz esses recursos, quem produz esse recurso, não é a própria televisão. São os produtores dos conteúdos. Então, tem esse negócio de custo, né? Por exemplo, por que a Netflix não coloca já, na hora de dublar os filmes para o português, já não coloca audiodescrição como no idioma original? Por que na hora de colocar um filme no seu streaming, ou na TV a cabo, ou na TV aberta, por que já não coloca audiodescrição que já foi feita para o cinema? Então não venha me dizer, não é questão de custo. Então, por isso que eu digo, por isso que a lei coloca adaptações razoáveis. Infelizmente, esses razoáveis, muitas vezes as pessoas usam para se eximir, né? Não como eu estou fazendo agora, por favor. Não é isso. Mas vamos combinar que há casos e há casos. Por exemplo, quando um concurso público, uma banca, se recusa a me fornecer braille, não aprova, me desculpe, mas não é razoável eu querer uma prova em braille. Eu sou cega, a única forma que eu tenho de ler é o braille. Então você dizer que não é razoável, não dá, né? Então, quando a adaptação for, quando eles se recusarem a fornecer uma adaptação razoável, te mandarem um e-mail com imagens, se recusarem a fazer uma adaptação, construírem um prédio que não seja acessível para uma pessoa cadeirante, tudo isso incorre em discriminação. Só que como que a gente faz e a discriminação tem pena de 1 a 3 anos e multa. Tá previsto lá na LBI. O problema é que na prática é muito difícil da gente fazer valer os nossos direitos. Pelos motivos que eu já citei aqui e porque as autoridades muitas vezes não cumprem com o seu papel. Eu muitas vezes precisei do Ministério Público e fiquei na mão. Juízes já decretaram certas sentenças para colegas meus que a gente fica de cara de ouvir. A gente percebe que o judiciário não se prepara, pessoas concursadas que ganham um salário considerável, não se preparam antes de proferir uma sentença. E mais próximos de nós, a gente vê que tem policiais que também não cumprem com o seu papel. Uma vez eu estava em Santa Catarina, estava chovendo, tive que pegar um táxi. O taxista não queria me transportar porque eu estava com meu cão-guia. Só que você acabou de ouvir aqui, né? Que discriminação é qualquer forma de impedir ou dificultar
o direito da pessoa com deficiência. Então, assim, o taxista já tinha incorrido em crime. E a lei do cão-guia é clara: impedir ou dificultar o acesso da pessoa com deficiência com o seu cão-guia é discriminação. Aí, o taxista ficou discutindo comigo, não queria me carregar, não queria. E tinha um policial ali perto. Eu pedi ajuda para ele. Ele falou: não posso fazer mais nada porque agora ele aceitou te carregar. Naquele momento, aquele policial não estava cumprindo com o seu dever, porque o taxista já havia consumado o crime de discriminação. E o policial não fez nada. Então eu peço que você policial, você juiz, o senhor policial, o senhor juiz, o senhor promotor, estudem um pouquinho da lei quando cair um caso desses para vocês poderem cumprir o seu papel e nos ajudar a fazer a lei sair do papel. Porque senão nada disso vale. E você que está me assistindo, por isso que eu estou fazendo esses vídeos. Para que você tenha instrumentos para poder lutar pelos seus direitos. Você também tem que lutar, mesmo que muitas vezes, não cumpre, ninguém me ouve. Nas eleições agora, muitos candidatos à prefeitura de Curitiba não descumpriram a LBI quando promoveram suas campanhas sem audiodescrição? Eu reclamei para o TRE nos e-mails que estavam lá no site. Até hoje eu não tive retorno. Eu acabei de saber a notícia fresquinha que a Câmara de Curitiba acabou de aprovar um projeto que é inconstitucional, contraria a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, sem consultar o Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, do qual eu faço parte. Então, assim, como que você faz uma lei que diz respeito à pessoa com deficiência e não consulta os interessados e nem o conselho, que serve justamente para isso? É difícil, né? Mas eu tô aqui para informar e espero que você venha comigo na luta pelos nossos direitos, porque só assim a gente vai conseguir fazer sair do papel o que está na lei. E eu peço que você continue fazendo seus comentários aqui no canal no YouTube, para que eu possa saber como é que eu tô indo nos meus vídeos, se os assuntos estão agradando. Se você gostou, deixa um like, para que a gente possa ter um termômetro de como eu tô me saindo, porque eu faço esse vídeo para você, não faço isso, né? Se fosse para mim, eu só ficava ali falando e guardava no meu computador. Não, eu faço esse vídeo para você e eu quero saber se, por exemplo, às vezes você tem uma sugestão, às vezes, posso postar uma informação errônea? Não é possível, né? É que eu estudo bastante antes de postar os vídeos. Compartilhe comigo aqui alguma situação de discriminação que você tenha passado. É muito importante para mim. É bacana isso. Eu agradeço muito a tua atenção e te aguardo no próximo vídeo. Daniele Haluten, falando sobre direito.